Naquele sábado à noite, todos os lugares à mesa estavam ocupados, menos o meu. Sim, eu estava lá, fisicamente, sentado entre minha mãe e minha esposa. Mas não importava, eu era invisível, um peso morto entre sorrisos fingidos e brindes de vinho que eu mesmo paguei. O aniversário era meu, mas a estrela da noite era ela, Madison Carter. Ela chegou como sempre, batom impecável. Postura de CEO, perfume caro que chegava antes dela. Cumprimentou todos com beijos calculados e palavras doces com gosto de veneno. E eu fiquei ali, tentando lembrar porque um dia acreditei que aquele sorriso era amor. No meio do jantar, alguém pediu um brinde. Madison se levantou como se fosse anfitriã, e talvez fosse mesmo. Ela ergueu a taça, olhou para todos com aquele olhar de quem já venceu, e disse: um brinde, a mim. À mulher que sustenta esse lar. Que cria esse homem maravilhoso como se fosse um filho. Risadas, gargalhadas. Eu não. Meu pai tentou esconder o desconforto com um gole de vinho. Minha mãe sorriu sem graça. Eu apenas respirei fundo, enquanto sentia o bolo de chocolate descer pela garganta como ferro quente. E então veio o golpe final. Madison se inclinou sobre a mesa. Pegou uma fatia generosa de bolo e jogou no meu prato com violência. Não foi engraçado, não foi carinhoso, foi simbólico. Come, loga, afinal, até os cães ganham ossos no próprio aniversário. Ela sussurrou isso no meu ouvido. Só eu ouvi, e naquele momento, não foi raiva que me dominou. Foi algo pior, um tipo de vergonha que queima por dentro e ninguém vê. Um tipo de humilhação que não grita, mas que corrói. Sabe aquele segundo exato em que você percebe que se perdeu de si mesmo? Que você cedeu tanto, engoliu tanto, aceitou tanto, que virou sombra de quem já foi. Foi ali, naquela mesa, entre aplausos para a mulher que me destruía. Eu não disse nada, nem naquela noite, nem na manhã seguinte. Apenas levantei, recolhi os pratos, lavei as taças e fui dormir ao lado dela, como um estranho em sua própria cama. Mas no fundo, algo já estava decidido. Durante a madrugada, com o coração pesado e os olhos fixos no teto, eu percebi que não era covardia fugir. Era coragem. Coragem de sair antes que ela me quebrasse de vez. E assim, sem deixar vestígios, levantei-me. Peguei minha mochila surrada. Escrevi um bilhete no papel da padaria. Fique com o bacon. Estou fora. Fechei a porta devagar. Tão devagar quanto quem fecha um ciclo. E com a mesma mão que um dia segurou alianças, eu puxei a maçaneta da liberdade. Na plataforma da rodoviária, às 5h15 da manhã. O céu ainda não tinha cor. Só silêncio. E pela primeira vez em anos, ele não me assustava. Porque às vezes, tudo o que um homem precisa é assumir da própria história, para voltar a escrevê-la com a própria mão. E foi assim que começou de verdade. Não no dia em que casei. Nem quando ela me traiu. Mas naquela manhã gelada, quando embarquei para Denver, e deixei para trás não só a casa, mas a versão de mim que ela quase matou. A viagem até Denver não foi longa. Mas dentro de mim, parecia atravessar um continente inteiro entre o homem que eu fui, e o homem que eu ainda não sabia que poderia ser. No ônibus, sentado junto à janela, observei as paisagens passarem como se fossem cenas de um filme que eu já tinha assistido, um filme triste. Lento, onde o protagonista sempre perdia. Mas ali, pela primeira vez, eu era o roteirista. As mensagens começaram a chegar antes mesmo de eu cruzar a primeira cidade. Onde diabos você está? Isso não tem graça, Logan. Se você não voltar hoje. Acabou. Ah, o tom. Tão previsível. Primeiro o comando, depois a ameaça, em seguida, a súplica. Por favor, querido, foi só uma brincadeira. Você está exagerando. Eu só queria impressionar sua família. Vem para casa, vamos conversar. A tela do meu celular piscava como uma árvore de Natal fora de época. 151 mensagens. 32 ligações perdidas. E todas de uma mulher que, menos de 24 horas antes, me chamou de fracassado na frente de quem me viu nascer. Desliguei o aparelho, não por raiva, mas porque finalmente, eu podia. Cheguei a Denver numa manhã fria de domingo. O ar ali era diferente. Seco, limpo, quase irônico, como se dissesse, bem-vindo. Aqui ninguém te conhece. Peguei um quarto num hotel barato. Perto da Union Station. Tapete manchado. Paredes descascando. Cheiro de cigarro velho misturado com produto de limpeza. Mas ali eu respirei sem medo. Me sentei na beira da cama e fiquei olhando para a parede. Não chorei, não sorri, apenas, existi. Pela primeira vez em muito tempo. Meu corpo não estava alerta. Não havia voz me mandando calar. Não havia olhos me julgando por respirar alto demais. A liberdade tem cheiro. E não é de flores. É de poeira, de roupa lavada por você mesmo. De café feito na recepção com pó barato. Mas é real. Naquela noite, enquanto a cidade dormia e as buzinas lá fora soavam como promessas de recomeço. Eu me peguei rindo, baixo, sozinho, um riso sem motivo, ou talvez com um,
Eu tinha sobrevivido à Madison. Mas o que eu não sabia é que ainda não era o fim. Porque a mente dela não aceitaria perder o controle. Não tão fácil. Às 2h17 da madrugada. Liguei meu celular por curiosidade. Só para ver. Mais mensagens. Agora, num tom mais desesperado. Eu não te traí. Juro. Jason não significou nada. Foi só um erro. Você está destruindo nosso casamento por causa de um detalhe. Joguei o celular no colchão com força o suficiente para assustar. Mas não quebrar. E então ri de novo. Porque pela primeira vez em anos, eu não tinha medo dela. Nem da voz. Nem das mentiras. Nem da ideia de ficar sozinho. Ela não era mais o centro do meu mundo. Ela era só uma mulher desesperada. E eu era livre. Mas naquela mesma noite, algo ainda maior começou a se revelar. Uma nova mensagem, de um número desconhecido. Chegou. Você não é o único com quem ela brincou. Pensei que fosse trote. Mas não. Logo em seguida. Outra. Verifique seu e-mail. Só estou ajudando outro idiota. Minha curiosidade venceu a cautela. Abri meu velho Gmail. Aquele que eu quase nunca usava mais. E lá estava. Uma única mensagem. Sem título. Sem saudação. Apenas um link do Google Drive. E uma frase. Se você ainda for burro o suficiente para não vê-la. Leia isto. O silêncio da noite em Denver foi quebrado pelo som do meu laptop abrindo arquivos que eu nunca imaginei variador. Jacob. Meu amigo de infância e gênio da segurança digital. Havia cumprido a promessa. Entregou-me um dossiê completo. Uma coleção implacável de provas que Madison tentou esconder. No meio daquela pasta compactada. Nomes se multiplicavam como uma rede traiçoeira. Jason. O amante do trabalho, Trey. O dono da academia de tatuagem, Nick. O namorado do espelho do hotel. Cada fotografia, cada mensagem era um soco no meu peito. Uma facada na esperança que eu ainda tinha. Lembro de olhar para uma foto em especial, Madison usando o meu vestido preto favorito. Aquele que comprei para nosso aniversário. Ela estava em cima de Nick, com o dedo médio para a câmera. Como quem zombava do mundo inteiro. O mesmo vestido que eu imaginava ser um símbolo do nosso amor. Naquele instante, a raiva não veio, nem tristeza. Era algo mais frio, quase cirúrgico. A dor aguda deu lugar a um cálculo gelado. Amar tornou-se um perigo. Porque amar naquela casa significava estar preso. Preso à mentira, à humilhação, à manipulação. Eu podia sentir a máscara dela derreter em cada evidência. Madison não era apenas uma mulher infiel, ela era uma estrategista. Uma manipuladora que desenhava seu império de traição com precisão de artista e crueldade de assassina. Mas eu não era mais a vítima silenciosa. Decidi que aquele dossiê não seria meu caixão. Mas minha armadura. Liguei para Daniel Knox, o melhor advogado de divórcios de Miami, um homem que já havia ajudado tantos homens a recuperar suas vidas e que, ao ouvir minha história, soltou uma risada. Ela é arrogante. Isso é bom. A arrogância deixa rastros. Enquanto Daniel preparava a ofensiva legal, eu precisava de reforços mais íntimos. Pedi ajuda a Jacob para invadir os backups escondidos. Os e-mails secretos. Os áudios apagados. Ele encontrou gravações que mostravam o lado obscuro da Madison, uma mulher que dizia em segredo, quase debochando, que eu não iria a lugar nenhum. Que precisava dela para sobreviver. Foi como ver uma peça de teatro macabra onde eu era o protagonista preso num papel que já não me servia. Mas a transformação começou naquele instante, do homem quebrado ao homem afiado. Afadigado, sim, mas preparado para lutar. Passei horas revisando as provas. Revivendo a dor de cada traição. Sentindo a queimadura da falsidade. Porém, em meio a tudo isso, uma luz tênue começou a surgir. Não a luz da vingança, mas da libertação. Eu não precisava mais do amor dela para ser inteiro. Eu não precisava mais das mentiras que me consumiam. Aquele dossiê era o meu passaporte para a liberdade. E o caminho para o próximo capítulo da minha vida. À medida que a noite se transformava em madrugada, minha mente se aquietava. Era hora de enfrentar o que viria. Porque o próximo encontro não seria um brinde, seria uma batalha. E eu já estava pronto para a guerra. Cheguei ao restaurante com passos firmes. Vestindo um paletó escuro, barba feita, não para impressioná-la, mas para mostrar a mim mesmo que eu estava renascendo. Madison atrasou 10 minutos. Quando entrou, parecia saída de um comercial, batom vermelho. Vestido decotado, sorriso calculado, lágrimas ensaiadas escondidas atrás dos cílios. A rainha do teatro. Ela me cumprimentou com um beijo falso e uma voz doce. Tentando disfarçar o que sabia que estava prestes a acontecer. Você está ótimo, Logan. Sorri, mas não respondi ao elogio. Em vez disso, lancei uma frase que quebrou a máscara dela instantaneamente. Você parece desesperada. O olhar dela vacilou. E pela primeira vez naquela noite, Madison perdeu o controle. Começamos a falar sobre o passado. Como se fosse um jogo de xadrez onde cada palavra era uma peça a ser posicionada com cuidado.
Ela tentou-me convencer de que estava confusa. Que seus erros eram só um momento de fraqueza. Que me escolhia, apesar de tudo. Mas eu não estava mais interessado na versão que ela queria vender. Entreguei o celular sobre a mesa. Com uma única frase na tela. Seu próprio áudio, ele não vai a lugar nenhum. Ele precisa de mim. Vi a cor esvair do rosto dela. As mãos tremendo. O garfo caiu, fazendo um som seco que ecoou no salão. Os olhares dos outros clientes se voltaram para nós. Mas não me importei. Não era vergonha que eu sentia. Era poder. Ela tentou negar. Tentou manipular. Tentou fazer as lágrimas caírem, mas tudo parecia falso demais. Um ato cansado. Eu continuei. Implacável. Você traiu não uma, nem duas vezes. Cultivou uma rede de mentiras enquanto me fazia de tolo. Ela gritou. Acusou-me de mexer nas coisas dela, de destruir nossa vida. Mas naquele momento, sua raiva soava como desespero. E seu desespero era minha libertação. Levantando-me, coloquei um cartão na mesa. A conta é sua. E o divórcio. Também. Ela tentou agarrar meu braço. Implorando. Mas eu recuei. Antes de sair, olhei para trás e sorri, um sorriso frio. Sem arrependimentos. Não esqueça da gorjeta. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas iluminadas de Denver, sentia um peso se dissipar. A rainha tinha perdido a coroa. E eu finalmente estava livre. As luzes da cidade brilhavam. Mas nada comparava ao brilho que começava a nascer em mim. Depois do jantar que desfez a máscara de Madison. Achei que a batalha estivesse ganha. Mas não. Ela ainda tinha cartas na manga, cartas sombrias escritas com lágrimas falsas e palavras ensaiadas. Não demorou para que o Instagram dela se transformasse num palco de autopiedade. Fotos em preto e branco. Olhos marejados. Legendas melancólicas. Todos cometemos erros. Nem todo mundo merece pagar por eles assim. O que você faz quando o amor da sua vida desiste de você? As mensagens públicas de Madison ecoavam como um grito desesperado por apoio. É para minha surpresa. Muitos começaram a acreditar. Amigos que eu conhecia mandaram mensagens duvidosas. Colegas de trabalho que nunca disseram uma palavra foram envolvidos em rodas de conversa silenciosas. Até a irmã dela, Jordan, e a melhor amiga, Alyssa, ligaram incessantemente para o meu celular. Elas choravam. Pediam uma segunda chance para Madison. Mas eu sabia a verdade. Sabia que nada ali passava de um jogo para virar o jogo. Enquanto isso, Jason, o amante da academia, apareceu do nada, abrindo um live no Instagram para expor Madison. Sem camisa, caminhando de um lado para o outro. Ele disse para o mundo. Eu não sabia que ela era casada. Ela disse que estava separada. Essa mulher mentiu para mim. E para todos nós. Ela até falava de abuso emocional que sofreu, enquanto eu estava aqui. Pensando que era o único. Naquele momento, a campanha de simpatia de Madison desmoronou em segundos. Comentários agressivos, mensagens de ódio, e o silêncio de antigos amigos começaram a envolver seu nome como um vendaval. Mas mesmo com a reputação em ruínas, eu não senti satisfação, apenas uma calma estranha. Não estava ali para destruir alguém. Estava para me reconstruir. Porque a verdadeira guerra não era contra ela. Era contra o que ela havia feito comigo, contra o medo. A dúvida. O silêncio que eu permiti por tanto tempo. Durante aqueles dias, olhei no espelho e vi um homem que finalmente começava a reaprender a respirar. E então, meu advogado me ligou. A notícia. Ela está tentando bloquear o acordo pré-nupcial. Alegando sofrimento emocional. Quer tirar tudo de você. Sorri. Que venha. A batalha estava longe de acabar. Mas agora, eu não estava mais sozinho. Eu tinha provas. Tinha aliados. É mais importante. Tinha a mim mesmo. Naquele momento, percebi que a liberdade é construída passo a passo. Batalha após batalha. Cicatriz após cicatriz. O som do papel deslizando pela mesa era como o último suspiro de uma vida que eu conhecia. A assinatura trêmula de Madison. Quase ilegível. Não era apenas um fim, era o começo da minha liberdade. Naquele instante, pela primeira vez em anos, respirei profundamente sem sentir culpa. Sem carregar o peso da mentira, da humilhação ou do medo. Me mudei para um pequeno apartamento no centro da cidade. As paredes eram finas e as mobílias simples. Mas eram minhas, escolhidas por mim. Para mim, não havia mais cheiro do perfume dela. Nem fotos emolduradas escondendo traições. Nos primeiros dias, o silêncio era assustador. Não o silêncio opressor que vivia antes. Mas o silêncio curativo, que me permitia ouvir a minha própria voz. Reencontrei velhos amigos. Aqueles que me diziam, você mudou, cara. E eu sabia que tinham razão. Mudança não é só sobre aparência ou status, é sobre se reencontrar no espelho. Olhar nos próprios olhos e não mais se reconhecer como vítima. Voltei a tocar violão, aquele que eu havia largado há anos. As notas saíam trêmulas no começo. Mas eram minhas melodias, minhas histórias. Passei a pedalar,
A caminhar pelas trilhas que me lembravam que o mundo não acabava naquelas 4 paredes de mentira. Então, conheci Claire. Ela não era nada como Madison, não precisava dominar a sala. Nem usar lágrimas falsas para chamar atenção. Ela apenas ouvia, e me fez sentir ouvido. Num pequeno bar, numa noite qualquer, contei parte da minha história. Não os detalhes cruéis, mas o suficiente para que ela entendesse a profundidade da minha luta. Ela olhou nos meus olhos e disse, com uma sinceridade que ninguém tinha me dado antes: você não perdeu uma esposa. Perdeu uma tirana. Sorri por um longo tempo depois disso. Porque, finalmente, comecei a entender, sobreviver a alguém como Madison não significa estar quebrado. Significa estar afiado, pronto para a vida. Ainda há momentos que me atingem, quando passo pela confeitaria onde compramos o bolo do casamento. Ou vejo casais brigando na rua. Penso em quantos segredos estão enterrados sob aquele silêncio. Mas eu não vivo mais nesse silêncio. Eu respiro. Eu existo. Eu sou livre. E se você está ouvindo isso, preso numa vida que não é sua, saiba que o primeiro passo é acreditar que você merece a liberdade.